O tema central desta Assembleia de Ministros, de Obreiros da Igreja do Senhor, é uma expressão de Paulo aos Romanos, chegando em Roma, vindo da região de Corinto, e Paulo pretendia ir até a Espanha, e ele escreve para a igreja de Roma e diz assim: até que eu chegue, o que eu chegue, eu chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Eu gostaria de falar um pouco dentro desta temática, mas quero convidar-lhe, por favor, a abrir comigo a sua Bíblia no profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Aleluia. E eu gostaria de falar sobre convite à plenitude. Tenho a impressão que nós vivemos o tempo inteiro nadando em águas rasas da experiência cristã, caminhando apenas à beira da praia do grande oceano que Deus quer nos levar a mergulhar. E tenho a certeza que toda experiência na vida cristã é uma experiência gradual. Ela vai acontecendo e aprofundando à medida que nós crescemos em Cristo e nos aproximamos dele. O texto de Ezequiel, capítulo 47, vai revelar isto para nós. Eu serei bem sucinto, bem objetivo, mas eu creio que se nós atentarmos para a proposta de Deus e o seu propósito, Ele nos levará a esta experiência de vida em plenitude. Ezequiel 47, versículo 3 diz assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me cobriam os artelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque eram águas profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia caminhar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então ele me tomou pela minha mão e me levou e tornou-me a trazer à margem do rio. Quantos podem dizer amém? Se o irmão quiser manter a sua Bíblia aberta nesse texto, faça-o, por favor. Coloque assim a mão no peito, por gentileza, e diga comigo: Senhor Jesus, eu quero que a tua palavra seja uma profecia para a minha vida. Fala comigo. Amém. Se não for pedir demais, dá uma olhada no irmão que está do seu lado e diz para ele assim: dar glória a Deus aqui é de graça, tá, irmão?
Queridos, no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 14, o Senhor usa o profeta para falar de um tempo de avivamento para o seu povo, o povo de Judá e a nação de Israel. E o Senhor declara que naquele dia haverá um rio que brotará da casa de Judá. E o Senhor declara: este rio não se secará, nem no tempo da enchente, nem no tempo da estiagem. Na profecia de Zacarias, Deus está dizendo que uma vida de plenitude não é temporal ou circunstancial, que uma vida de plenitude não depende de bons tempos, nem de maus tempos, mas ela permanece estável, perene, produtiva em todo tempo. O rio que Ezequiel vê no capítulo 47, que é profetizado por Zacarias no capítulo 14, tem uma relação com o rio que Deus fez brotar no jardim do Éden, e que a Bíblia diz que o Senhor o colocou lá para regar toda a terra. Um crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus em plenitude, onde passa, é instrumento que rega a vida das pessoas que têm contato consigo. Provoca o seu vizinho e diz para ele: você precisa ser instrumento de bênção. Você precisa ser instrumento de bênção. O Senhor Jesus estava em Jerusalém numa festa, e o texto diz que no último dia da festa, o grande dia, ele se levanta em meio à multidão e diz: quem crer em mim, como dizem as Escrituras, ou como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Estamos falando do mesmo assunto. Agora em Ezequiel, o profeta vê um rio que sai do altar. O rio está saindo do altar, e à medida que aquele rio avança, Ezequiel percebe que o rio se torna mais largo e mais profundo. E onde as águas deste rio chegam, tais águas geram vida, tais águas fazem brotar cardumes de peixes. Mas a visão de Ezequiel deixa de ser uma visão externa, uma visão para fora, e o Senhor o chama para participar da visão. Aparece um homem com um cordel de medir, e o texto diz que aquele homem mediu 1000 côvados. Um côvado correspondia basicamente à extremidade do punho de um homem fechado até a extremidade do seu cotovelo. Medindo em centímetros, variaria entre 48 e 52 centímetros. Estabeleçamos uma média de 50. O homem mediu 1000 côvados, portanto aproximadamente 500 metros. E disse a Ezequiel:
vem. Preste atenção, Ezequiel não estava sendo chamado para entrar num rio qualquer. Ele está sendo chamado para entrar num rio que procede do altar. É algo diferente em toda a sua experiência ministerial e espiritual. E o que é interessante é perceber que este rio, que representa a ação do Espírito Santo, se alonga, se alarga e se aprofunda. E Ezequiel caminha sob ordem daquele ser os 500 metros, 1000 côvados. E ele diz: ao caminhar 500 metros, 1000 côvados, as águas me cobriam os artelhos. Aqui começa uma caminhada rumo a uma vida de plenitude. Este é o primeiro estágio, a primeira etapa da experiência de Ezequiel na trajetória de relação com o Espírito Santo. O que significa mergulhar os pés naquelas águas? Significa dar início a uma caminhada com Deus. Quando você decide viver na plenitude e mergulha os pés, presta atenção, quando nós decidimos viver na plenitude e mergulhamos os pés, já não vamos para onde queremos, não fazemos o que pretendíamos, e a direção não é mais nossa, porque quem anda com Deus não decide para onde vai, não decide quanto tempo fica, apenas acompanha a direção que Ele for estabelecendo. Porque Deus manteve Israel 40 anos no deserto, porque Israel precisava aprender o que significa andar com Ele. A Bíblia diz que a nuvem da glória de Deus descia sobre a tenda, e quando a nuvem descia, Israel parava, e quando a nuvem subia, Israel caminhava. E o texto diz assim: se a nuvem parasse uma semana, Israel parava uma semana. Se a nuvem parasse um ano, Israel parava um ano. Eu não sei onde foi que a nuvem parou sobre você, em que cidade da Paraíba você estava quando a nuvem desceu sobre você. Eu só sei te dizer que você só pode sair do lugar quando a nuvem sinalizar que é hora de sair do lugar. Isso é mergulhar os pés. O problema é que nós cristãos estamos vendo a experiência espiritual como algo poético, e preste atenção, andar com Deus não é poético, andar com Deus não é romântico, andar com Deus é uma questão de fé e submissão à sua vontade. Até quando a vontade de Deus não é a nossa vontade, mergulhar os pés significa que você só anda na direção que Ele anda. E aí eu poderia falar de algumas referências bíblicas. Por exemplo, Gênesis capítulo 5, versículo 24, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Eu estava em Brasília, o pastor me levou num shopping para comprar uma camisa, e ao chegar lá, ele foi tentar estacionar o carro, e na vaga cabiam 2 carros do dele, mas o dele não entrava. Cara ruim de baliza para valer. E ele ia e voltava, ia de novo e voltava, e o carro não entrava, aí ia e voltava. Aí ele, para disfarçar,
fez assim: pastor Josué, quando é que você acha que Jesus vai voltar? Eu disse para ele sinceramente, ele, responde aí, o que é que você acha? Se eu acho que Jesus vai voltar antes de você conseguir estacionar esse carro. A verdade é que a experiência de Enoque me revela que Enoque começou a andar tão intimamente com Deus, que Deus olhou para Enoque e disse assim: Enoque, vamos fazer um negócio, vem morar aqui em casa. E aí eu disse para aquele pastor: eu acho que Jesus vai voltar quando a igreja estiver tão íntima dele que ela não deseje mais permanecer na terra. A Bíblia diz de Moisés, Êxodo 33:11, que o Senhor falava a Moisés face a face, como qualquer homem fala com o seu amigo. Isso é mergulhar os pés. No dia que Arão e Miriam chegaram em casa, nervosos com Moisés. Quem é Arão? O sumo sacerdote. Quem é Miriam? A profetisa. E Moisés, o irmão mais novo, criado fora de casa. Aí Moisés tomou uma decisão na vida, e Arão e Miriam chegaram em casa conversando mais ou menos assim: quem Moisés pensa que ele é? Pensando que Deus só fala com ele? Eu sou a profetisa. Arão dizia: eu sou o sumo sacerdote, ele tem que respeitar isso. Aí Jeová ouviu, e Jeová disse assim: Moisés, chama Arão e Miriam, leva lá perto da tenda, que eu quero fazer uma reunião de família. Chegam Arão, Moisés e Miriam perto da tenda. Aí o Senhor brada lá de cima do propiciatório e diz assim: Arão, sim, Senhor. Miriam, pois não, Senhor. Números 12, está escrito, pode ler. O Senhor diz assim: se houver, olha lá, se houver em Israel um profeta, apresentem a mim, porque eu não conheço. E se vocês me trouxerem um, eu falarei com ele por sonho ou por visão. Mas com o meu servo Moisés é diferente, porque com ele eu converso cara a cara, tete a tete. Dá uma sacudidela de leve no companheiro do lado e diz para ele assim: mergulha os pés. Aleluia. Oramagai hashoamai. Vamos lá. Poderia falar um pouquinho mais sobre mergulhar os pés, mas vamos mergulhar os joelhos. Aí quando Ezequiel está com os pés mergulhados, o homem mede mais 1000 côvados e diz a Ezequiel: vem. E Ezequiel diz: e eu fui, e as águas me cobriam os joelhos. O que significa as águas cobrindo os joelhos? Queridos,
Existem pessoas que oram e existem pessoas que oram. Tem gente que ora por necessidade, tem gente que ora por prazer, tem gente que ora porque precisa de um milagre, tem gente que ora porque ama a presença de Deus. Vou dar um exemplo e me permitam, por favor, ilustrar com o celular na mão. Eu tenho o número do telefone do pastor José Carlos e eu telefono para ele e peço 5.000 reais emprestados. Ele está numa semana boa, o dinheiro não apertou demais, me empresta 5.000 e eu pago, tá? Porque eu pago minhas dívidas, eu pago. Fico 6 meses sem ligar, nem para agradecer eu ligo. Daqui a 6 meses eu me aperto e ligo de novo e peço 10.000 emprestados. Eu paguei a primeira vez, ele confia, me empresta a segunda e eu pago. Mais um ano, eu ligo de novo, me apertei, peço 15.000 emprestados e ele me empresta e eu pago. 2 anos se passam e eu ligo de novo. Quando ele pega o telefone e vê meu número, o que ele pensa? Esse cara está precisando de dinheiro, só me liga quando está apertado. Eu viro freguês. E se pediu 5 na primeira, 10 na segunda e 15 na terceira, vai pedir 20. Olha para mim. O que é que Deus pensa quando você ajoelha? A maioria de nós só ora porque precisa de uma provisão. Quem mergulha os joelhos não. Amigo não telefona porque precisa, amigo telefona porque sente saudade. Amigo telefona para dizer assim: passei na tua cidade, liguei só para te dizer que estou perto. Amigo telefona para dizer que queria pagar um almoço para você hoje. Quem mergulha os joelhos não ajoelha porque está precisando de um milagre, ajoelha porque sente saudade, ajoelha porque ama a presença de Deus. Ajoelha. Experimenta ajoelhar e não pedir nada. Experimente ajoelhar e apenas acarinhar o peito de Deus, esfregar-se no colo do Pai, desfrutar da sua comunhão e da sua relação. Aleluia. Ei vai gachori amar manjora badagai vasirio. Provoca o vizinho, um toque de leve, fala com ele assim: mergulha os joelhos. Tem um cântico muito antigo que diz assim: de joelho é melhor, de joelho é melhor, na alegria ou na dor, sempre orar ao Senhor, de joelho é melhor. Vamos mais um pouquinho. Você só está no segundo estágio. Mergulhou os pés,
mergulhou os joelhos, aleluia. Eu já disse para alguns irmãos onde passo, a minha mãe é uma mulher baixinha, de 1,52 m, que ela não me ouça, chamando de baixinha, né, meu? 1,52 m, branquinha, olhos verdes, linda. Ora porque gosta. Na verdade, minha mãe acha, pastor Zé Carlos, que na hora que ela sente vontade de orar, quem estiver perto tem que orar com ela. E aí, se você não aceita, mãe, não, agora não dá. Ela diz, não, tome jeito, você é crente, você tem que ajoelhar para orar. Ela faz as coisas e enquanto deixa lá, por exemplo, o fogão aceso, ela desaparece, pode ir no quarto, está ajoelhado orando. Ora pelo prazer da oração, ora pela... Funciona, vive assim. Eu tenho um amigo, ele é cego. A gente ora juntos há pelo menos 25 anos, uma vez por semana. Ele mora a 100 quilômetros da minha cidade, mas uma vez por semana ele vem para nós passarmos uma noite de oração. E hoje, quando eu pousei em Recife para a conexão, chegou uma mensagem dele assim: me avisa onde vai pregar hoje, porque enquanto você prega, eu quero estar de joelhos orando. Segredo é mergulhar o joelho, irmão, não tem jeito, tem que ter alguém com o joelho mergulhado, senão não funciona. Vamos lá. Ezequiel diz que o homem mediu mais 1000 côvados, versículo 4. E quando o homem mede, o varão mede mais 1000 côvados, diz a ele, vem. E ele diz, eu fui, eu entrei. E as águas agora me cobriam os lombos. Lombo não é ombro, tá? Lombos são esses músculos centrais das costas, músculos lombares. O que tem a ver cobrir os lombos? Na cultura judaica, compreende-se que toda a força de um homem está nos músculos lombares. De modo que os judeus defendem que se você conseguir imobilizar os lombos de um homem, você o paralisa. Este é o terceiro estágio de uma vida de plenitude. Quando você não tem mais força para fazer nada sozinho, porque Deus te dominou. Os lombos foram mergulhados. Agora você tenta se bater, se mexer e não consegue mais. Esses dias, depois do culto, eu tenho um filho de 19 anos, ele está um pouco maior do que eu, e tem os braços um pouco mais largos do que os meus, e as costas mais definidas do que a minha. E ele disse assim, pai, vamos brincar como a gente brincava quando eu era criança, que a gente brincava de brigar. E eu disse, vamos lá. E aí vamos brincar de brigar. E de repente ele conseguiu me levar ao chão e me travou. E ele passou o braço por... que eu não sei como é que ele conseguiu aquela manobra, mas ele passou o braço de um lado, o outro braço no outro, a perna travou, a segunda perna travou. E aí eu tentei mexer para um lado, para o outro, não foi. E ele disse, bate no chão que eu solto. E eu ainda tentei insistir, mexi, ele bate no chão que eu solto. E aí eu lembro disso agora. Quando você mergulha os lombos, Jeová te trava de um lado, te trava do outro, te prende do outro, te segura do outro, e você não se mexe mais a não ser na direção que Ele quer. Quando mergulha os lombos, não é mais você, sua estratégia, seu plano, seus métodos. Só funciona o método de Deus. Quando mergulha os lombos, nós saímos do controle. Não acontece mais nada do jeito que a gente planejou.
E quer saber de uma coisa? Se tem algo que nos deixa terrivelmente maus, é quando as coisas saem do nosso controle. Só que você precisa entender que às vezes saiu do seu controle para entrar no controle de Deus. Você sabia, irmão, irmã, distinto companheiro, obreiro, que tem coisas na nossa vida que a gente fica orando e repreendendo o diabo, e não é o diabo, é Deus. Sabia que muitas vezes Deus quebra as nossas colunas de sustentação? Arrebenta os nossos pilares. Para quê? Para nos ensinar que o teto está seguro, não é por causa dos nossos pilares, é porque a mão dele está estendida para segurar. Por que o Senhor olha para Moisés e diz assim: tira as sandálias dos teus pés? No Sinai, com temperatura de 70 graus. Ô queridão, experimenta andar descalço no sol de janeiro, nessas estradas de cascalho da Paraíba, meio-dia, descalço. Cada pedrinha vira uma lâmina. Então por que Deus manda Moisés ficar descalço no Sinai? Porque Deus está dizendo: de agora em diante, amigo Moisés, você anda do meu jeito, você pisa onde eu quero que você pise. É como se Deus dissesse: eu vou te ensinar a andar de novo, porque até agora você fez do jeito do Egito, mas a partir de hoje você faz do meu jeito. Tem pessoas que as coisas na vida param, não é porque o diabo travou, é porque o Senhor lhe parou. Quem já experimentou aqui ser parado por Deus? Levanta-se a mão. Você sabe que Deus lhe parou. Faz assim. Viu aí? Não é coisa para muita gente. Não é todo mundo que chega lá. Desculpa, não é acepção de pessoas, é disposição de processo. Porque para mergulhar os lombos você tem que estar disposto a ser quebrado ao meio. Para mergulhar os lombos você tem que estar disposto a ver tudo desarrumar, e você dizer assim: agora acabou, agora fecha as portas, agora já foi, agora morre, agora já era, agora definitivamente não sai mais da situação. E alguém olha para você e diz assim: morreu. E Jeová diz assim: morreu não, está vivo. E teu inimigo olha e diz assim: é o fim. E Jeová diz assim: é o fim nada, é o começo. Eu estou preparando ele para outra etapa, a história vai mudar. Aleluia! E aí, alguém olha para você e diz: desiste, para! E Jeová olha para você e diz: não desiste. E ele está falando porque ele só vê o presente, mas eu já vi o final da história. Então vem para cá. E ele vai nos levando numa experiência de vitória. Quem está disposto a mergulhar os lombos, não empolga não responde na pressa, pode pensar que tem direito. Quem está disposto a mergulhar os lombos faz assim, levanta a mão, olha lá. Jeová, este povo deseja mergulhar os lombos na plenitude. Tu sabes como fazê-lo. Só tem um detalhe: só chega no quarto nível da plenitude quem passa pelo terceiro. Qual é o quarto? Já paro, versículo 5. E mediu mais 1000, e não era mais um ribeiro que eu poderia atravessar andando, mas águas que eu precisaria atravessar a nado, porque eram águas profundas, águas que não se podia atravessar caminhando. Olha o quarto estágio, ele diz assim: mas o homem veio e me tomou pela minha mão e me levou e me fez nadar e tornou-me a trazer.
O me fez nadar aqui me ensinou a nadar. Quem já aprendeu a nadar sabe que quem está ensinando fica com a mão tentando lhe manter flutuando para você não afundar. O que Ezequiel está dizendo o homem me tomou e me manteve sem afundar, sem me afogar. Ele me levou de um lado e do outro, me trouxe de um lado para o outro lado. Presta atenção, ninguém que passa pelo mergulhar dos lombos sai do mesmo jeito que entrou. Presta atenção, tem experiências na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Presta atenção, tem experiências na vida de um homem e de uma mulher de Deus que não acontecerão duas vezes, porque ninguém aguentaria duas vezes. Tem experiências que só ocorrem uma vez, e depois dela sua vida muda, sua mente muda, seu ministério muda, sua vida espiritual muda, porque Deus te leva a uma outra dimensão de vida cristã. Ele te aproxima de uma outra revelação, não uma revelação nova. Eu estou falando de amplitude, de profundidade, de largueza, de profundidade. Eu estou falando de o Senhor te levar a uma experiência pessoal com Ele. Eu não pude mais andar, porque não eram águas para atravessar andando, mas águas para atravessar a nado. Ei, tem um nível na experiência cristã que eu e você não vamos mais sozinhos. É preciso o Senhor nos pegar pela mão e levar. Aí você chegou ao que Paulo chama de plenitude da bênção do Evangelho. Porque agora onde você vai, o Senhor te segurou na mão. Você sobe no púlpito e tem hora que dá uma tremedeira, a boca seca, o coração acelera. Aí quando você ajoelha para respirar, às vezes o ajoelhou não foi nem para orar, foi só para tomar fôlego. Aí o Senhor chega no teu ouvido e fala assim: estou aqui perto, segurei na mão. Vai para uma entrevista de trabalho e quando chega lá na sala de recepção da empresa, tem gente com mestrado, doutorado, pós-graduação, títulos e títulos mais que você, e você diz assim: essa vaga não é para mim. Aí o Senhor que te segura na mão senta na cadeira do lado e faz assim: fica tranquilo que eu já conversei com o consultor da empresa. Porque você já mergulhou os lombos e agora já está nadando no rio da plenitude de Deus. Fica de pé, por favor, quem puder, em nome de Jesus. Tem uma pessoa do seu lado, diz para esse irmão ou para essa irmã assim: Deus tem para você mais do que você imagina. Deus tem para o Senhor mais do que o Senhor imagina. As coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem subiram ao coração do homem, são as coisas que Ele reservou para os que o amam, mas Ele nos revelou pelo Espírito Santo. É tempo de nadar. Ei, irmão, é tempo de nadar. Já chegou o tempo de nadar. Aleluia. Iragagaia, subriema, sumandagas. Nós vamos orar, mas eu lembro aqui que poderíamos entender. Eu sou parte da 5ª geração de pastores pentecostais deste país. A primeira geração começou a caminhada, mergulhou os pés. A segunda geração mergulhou os joelhos e trouxe à igreja, sustentada pela oração.
A terceira geração experimentou os embates da estruturação da igreja para ela ser como está hoje. A quarta geração está passando o bastão. De vez em quando você ouve dizer de um líder que o Senhor tomou para si, de um líder, de um pioneiro, de um patriarca que o Senhor levou. A quarta geração está indo. E a quinta geração está assumindo, e presta atenção, essa quinta geração que está assumindo precisa nadar, precisa ser completamente dependente de Deus para levar esta obra avante. Não pode brincar com a responsabilidade que está recebendo e assumindo. Esta geração de pastores não pode fazer do evangelho a carroça da sua vaidade, porque não é. Estamos vivendo uma transição perigosa, porque é uma corrida de bastões, e a quarta geração está passando o bastão, e a quinta não está entendendo a responsabilidade da corrida. E quando nós não entendemos a responsabilidade da corrida, a gente para de correr para brincar. Eu vi um dia um pregador dizer que o reinado de Salomão não teve guerra, foi um reinado de paz, porque Salomão era um homem calmo, tranquilo, e Davi era um homem sanguinário. Pelo amor de Deus, o reinado de Salomão teve paz, porque Davi, antes de morrer, eliminou todos os inimigos de Israel e entregou a nação pronta para prosperar. A quarta geração desta igreja desbravou, abriu estradas, arrancou tocos, nos colocou na mídia, nos colocou nas posições mais destacadas do país. A quinta geração não pode subestimar essa conquista, tem que conduzir com responsabilidade, porque o Senhor pedirá conta de nós, da confiança que nos delegou. Como então, como conseguir? Como chegaremos lá? Não tem outra saída. Não são os diplomas, não são os títulos, não é o renome, não são as cadeiras dos lugares de honra que nos manterão navegando no oceano do Espírito. É uma dependência total de Deus, dependência absoluta de Deus, rendição completa. Pai, é a tua palavra, Pai. Aplica a tua palavra. Leva-nos, Senhor, a mergulhar no oceano do Espírito. Leva-nos, Senhor, a experiência que Ezequiel vivenciou de nadar sustentados pelo Senhor, nadar porque o Senhor nos conduz, nadar porque o Senhor nos leva ao nível que deseja que cheguemos. Senhor querido, manifesta um sinal da tua presença conosco neste tempo. Renova o teu povo com a presença do Espírito Santo. Não deixa a imbecilidade da vaidade se apoderar dos nossos corações. Chorai santei baragaira vasou badaiagas. Ore, 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 ore.
Adore, 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 adore. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Se for possível, estenda a sua mão em direção a alguém do seu lado, na sua frente, e ore por ele, ore por ela, ore com ele, ore com ela. Em nome de Jesus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito